Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, quarta-feira, 20 de setembro, 7h01 da manhã. Tudo bem? Tudo certo com vocês? É muito engraçado que tu diz 7h01 da manhã e o horário tá 7h02 aqui. Esse computador tá diferente do meu, né, na verdade. A gente tá com 1 minuto de atraso. Ou seja, você está no futuro, Pedro Falcão. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo? Parabéns para quem está acordado a essa hora da manhã, para o início de história. Muita gente já está acordado porque vive em outros países, mas muita gente no Brasil tem acordado cada vez mais cedo para acompanhar este programa. Como eu sei? Porque as pessoas estão me falando isso. Estamos ajudando o Brasil a adquirir novos hábitos mais saudáveis, né? Você está indo dormir mais cedo para acordar mais cedo para acompanhar o Desperta. Muito bem, quem já está chegando no nosso chat, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Conversem, mandem suas dúvidas e informações, estamos aqui para isso mesmo. Este programa é feito em conjunto com vocês. Eu não consigo ler as mensagens ao vivo, já expliquei ontem, né? O programa é um pouco mais corrido, tem uma dinâmica um pouco diferente, mas de todo modo, depois do programa eu sempre vou lá dar uma olhada no que vocês escrevem. Então, por favor, ontem, aliás, nós fizemos uma onda de amor para o Eduardo Suplicy, né? Que está adoentado, né? O Eduardo Suplicy. E foi muito bonito as mensagens que vocês mandaram no chat, então muito obrigado, estou agradecendo aqui em nome de toda a equipe do programa para a gente mandar good vibes para o Eduardo Suplicy. Bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo, TV Quirimurê na Bahia, TV aberta também, e pela Rádio Brasil Atual. Quem nos acompanha pelo bom e velho radinho, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo de segunda a sexta-feira. A gente aqui basicamente lê notícia juntos para sacar o que está rolando no Brasil e no mundo. Vamos lá, gente, o programa hoje está cheio de coisa, então a gente vai ter que correr um pouquinho. Notícia lá do portal G1, marco temporal volta à pauta do STF. 5 ministros irão votar. O Supremo Tribunal Federal vai voltar a analisar se é possível aplicar a tese do marco temporal. A tese do marco temporal basicamente só poderão ser demarcadas terras indígenas e quilombolas as quais estavam ocupadas pelas pessoas que pretendem demarcá-las até a promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Depois disso, não se discute mais. Já falei sobre isso aqui várias vezes, isso é um completo absurdo. Por que é um absurdo, Leandro? Para a gente entender rapidamente. Porque tem muitos povos, muitas populações que foram expulsas das suas terras. Então estão pleiteando voltar nas suas terras e não estavam lá em 1988, né? Não estavam por quê? Porque foram passear no shopping? Não. Porque foram pro McDonald's? Não. Porque foram expulsas, muitas delas, né? Parte delas, inclusive, foram dizimadas, foram mortas, assassinadas, né? Violentadas de todas as maneiras. Então nós estamos privilegiando quem? Os violentadores com o marco temporal. Basicamente é essa a história, né? Porque você pega lá um grileiro, você pega lá uma pessoa que expulsou uma comunidade, que estava lá em 1988 e fala, não, aqui é meu, eu estava aqui, né? Ué, mas tinha gente antes de você aí? Por acaso tinha. O que você fez com elas? Aí eu expulsei, né? Metade eu matei, metade eu expulsei. Então não é seu, tá bom? Essa tese não faz nenhum sentido. Por enquanto no STF o placar está 4-2 para derrubar essa excrescência e 5 ministros voltam a votar a partir de hoje. Não sabemos como vai ser, essa é a 10ª sessão já do STF sobre o tema, que começou a debater isso em 2021, a gente não sabe como vai ser daqui para frente e também há sempre o pedido de vista pela frente. Algum ministro pode falar, não, deixa eu ver, deixa eu estudar melhor isso aqui e aí segura, já aconteceu outras vezes e essa decisão vai, sei lá eu para quando que ela vai de novo, né? Muito bem, Rosa Weber marca também um julgamento importante sobre a legalidade do aborto com até 12 semanas de gestação. A Rosa Weber, que aliás tem feito, olha, merece alguém fazer render homenagens à ministra de fato, assim, porque ela tem feito, principalmente no final do mandato dela, aí a Rosa Weber sai esse ano, né? Tem pautado coisas importantíssimas a Rosa Weber. Tem sido, assim, exemplar. De fato, muitas vezes a gente questiona, né? E pressiona o STF, né? Agora, a Rosa Weber, espantoso o nível do debate que ela tem colocado no STF, as pautas que ela tem colocado também em pauta, né? E a maneira como ela tem se posicionado em relação a várias coisas. Não dá entrevista a Rosa Weber, né? Não fala com a imprensa a Rosa Weber.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou para sexta-feira o início do julgamento de uma ação que questiona a legalidade do aborto em até 12 semanas de gestação no Brasil. A ministra é relatora do caso. Em 2017, o PSOL entrou com uma ação pedindo liberação do aborto para grávidas com até 12 semanas de gestação. O partido questiona a criminalização do aborto citado nos artigos 124 e 126 do Código Penal. Um Código Penal, para quem não lembra, de 1940, né? Super atualizado, super moderno o nosso Código Penal, né? 1940 era a moral de 1940 vigente até hoje. Para lembrar uma coisa para quem está acompanhando aí, descriminalização não é igual a legalização, são coisas diferentes, tá bom? Descriminalizar é somente dizer o seguinte: a mulher que por eventualidade faça um aborto, nesse caso aqui até as 12 semanas de gestação, não será punida pela lei, né? Porque como se não bastasse o trauma da pessoa que eventualmente tem que fazer um aborto, ainda ela tem que ter a polícia em cima dela, né? Esse é o absurdo da história toda. Então, isso que está sendo discutido no STF, não tem nada a ver com legalização, tá bom? São coisas separadas, para a gente ter a noção do que está rolando aqui, né? Então, isso começa a ser discutido de novo na sexta-feira. Atualmente, o aborto é autorizado no Brasil em 3 situações: se houver risco de morte para a mulher por causa da gestação, se a gravidez for provocada por estupro e se o feto for anencéfalo, né? Um feto sem cérebro. Então, está pautado para sexta-feira, né? A gente falou muito sobre a emergência climática ontem aqui no programa, né? Estamos falando, na verdade, quase todos os dias, né? Eu chuto que seja talvez o programa em vídeo no Brasil que mais está falando sobre isso, né? Tirando os programas especializados, claro, né? Um programa de notícia mais genérico como o nosso aqui, né? A gente tem trazido todos os dias esse tema aqui. Brasileiras no topo, lá do ECOA, do UOL. Estudo mostra as cidades que mais vão ferver até 2050. A última semana do inverno na maior parte do Brasil terá termômetros passando de 40 graus. Os picos de calor deverão se tornar comuns no futuro próximo, a ponto de um estudo indicar que Belém terá quase 7 meses de temperaturas extremas até 2050. O estudo feito pela Carbon Plan e pelo The Washington Post calculou quantos dias de calor cada cidade poderá enfrentar nesse futuro próximo. A primeira da lista é Pekanbaru, da Indonésia, que poderá ter basicamente o ano todo, né? 344 dias de calor extremo até 2050. O Brasil também, obviamente, deverá sofrer. A cidade brasileira citada em destaque é Belém, por ser onde deve-se observar o maior crescimento de dias de calor extremo. A previsão é de 222 dias, um salto equivalente a 6 meses em relação aos dados dos anos 2000. Se Belém tem o maior crescimento, a capital amazonense Manaus tem o maior valor absoluto entre as capitais brasileiras, 258 dias, pouco menos de 9 meses. O estudo não tem uma lista em ranking de cidades, mas permite a consulta a diversos centros com grande população, né? Então a gente está falando de calor limite mesmo, né? Já até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas, provavelmente mais da metade da população do planeta, estarão expostas a pelo menos um mês de calor extremo que ameaça a saúde em caso de exposição ao sol. Tem uma lista das cidades brasileiras aqui que provavelmente, né, segundo esse estudo, até 2050 terão vários meses de calor extremo ao longo do ano. As principais aqui: Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Cuiabá, Palmas, Teresina, São Luís, Campo Grande, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Aracaju, João Pessoa, Natal, Salvador e Belo Horizonte. Lembrando que Belo Horizonte está lá embaixo, né, com a tendência de ter um dia ao menos de calor extremo nessa medição que é feita, e aí as cidades com baixo número de dias por ano, né, abaixo de 10, tá de Porto Alegre para baixo aqui, tá? Mas de fato as cidades do norte e do centro-oeste são possivelmente, e do nordeste também, as mais atingidas segundo esse estudo. Gente, notícia super importante: foi cassado pela primeira vez um político na história do Brasil por racismo. Isso aqui é histórico de fato. A Câmara Municipal de São Paulo cassou o vereador Camilo Cristófaro por racismo.
Notícia lá do DCM, Diário do Centro do Mundo. A Câmara Municipal de São Paulo cassou o mandato do vereador Camilo Cristófaro, do partido Avante, por quebra de decoro parlamentar depois de declaração racista. O placar foi de impressionantes 47 votos a 0, né? Teve 5 abstenções, 47 votos pela cassação e ninguém, impressionantemente ninguém, eu fiquei impressionado mesmo, né? Que nessas horas sai das catacumbas todo mundo ali, né? Não, mas veja bem, mas não é isso, pá. Se o Mamãe Falei não tivesse sido cassado também, com certeza a Mamãe Falei ia estar lá votando a favor do cara, né? Essa é a primeira vez que um vereador perde o mandato por racismo na cidade de São Paulo. A declaração racista do vereador ocorreu em maio de 2022, quando a CPI, que investiga empresas de aplicativo, a chamada CPI do Uber, né, CPI dos aplicativos, teve os trabalhos interrompidos por um áudio vazado. Na ocasião, a Câmara estava ouvindo a CEO do Uber, a Cláudia Wood, e o sócio da empresa de motofrete THL, o Thiago Henrique Lima. Ele participava da sessão de forma remota, o vereador, né, e aí cometeu este vídeo aqui que a gente vai mostrar para vocês. Prestem atenção no áudio, quem não conseguir entender, que nos acompanha só pelo áudio, depois eu vou repetir. Vamos lá. Senhor da York. Eles lavarem, não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não vai desligar não, porque acabou de ficar Não, registrado. acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou... Não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos por 5 minutos. Muito bem. O vereador, como eu falei, estava participando de casa, né? A gente está aí no meio da Covid. E aí a sessão ali, investigando o Uber, né? E as outras empresas, o vereador está lá em casa e fala alguma coisa parecida com isso. Não lavar a calçada, possivelmente ele estava se referindo a alguém que estava lá na casa dele, né? E aí solta a frase clássica, é coisa de preto, tá? Para quem não conseguiu ouvir, foi isso que o vereador falou. E aí vocês vejam como é a reação, né, das pessoas, né? O presidente da Câmara ouviu o que o colega vereador falou e já tentou dar uma driblada, puxar para cá, puxar para lá. Vocês viram a reação do presidente da Câmara? Não, vamos desligar o áudio aqui, não, aqui. E aí, por sorte, uma vereadora, não está identificada infelizmente nesse vídeo, né? Por sorte, uma vereadora falou, não, vai desligar não, tá registrado aqui, do tipo assim, não, todo mundo ouviu, tá bom? Ninguém vai desouvir o que acabou de ouvir. Né? O presidente da Câmara, né, da sessão ali, tentando dar uma passada de pano, né? Ninguém ouviu, faz de conta que não aconteceu, vamos jogar pro lado, né? E aí colocaram, obviamente foi denunciado, colocaram em votação, o vereador Marlon Luz do MDB, que foi o relator do caso, deu parecer favorável à cassação do mandato, avaliando que houve quebra de decoro. Então está cassado o homem. Luana Alves foi aqui a vereadora que parou ali? Tá na legenda aqui. Muito bem, então a vereadora Luana Alves foi a vereadora que falou, não, só um pouquinho, o presidente, não dá para desouvir, tá? Ninguém vai desouvir o que o cara falou aqui. Agora, claro, né, para essas pessoas o problema não é ter falado, o problema é ter vazado, né? Essa é a grande questão. Então, dia histórico, né? Dia histórico. Espero que essas coisas se espalhem pelo Brasil, né? Coisa de preto, então fora. Coisa de preto, fora. Tá bom? Vai ter muita gente fora das câmaras municipais por aí, né? O Conselho Nacional do Ministério Público resolveu acordar, né? O Conselho Nacional do Ministério Público não faz muita coisa, né? Não é muito afeito a punir os próprios promotores e procuradores, né? Já visto tudo que aconteceu na Lava Jato, até hoje absolutamente nada foi feito no Conselho do Ministério Público, né? Mas decidiu afastar um promotor que comparou uma advogada a uma cadela em um julgamento, né? Assim, quando é caso extremo, né? De novo, o problema aqui, né? Eu não vou falar que é uma coisa do Conselho Nacional do Ministério Público, mas o problema aqui, muitas vezes, não é o cara pensar e falar isso. O problema é que foi registrado em vídeo. Aí vaza, né? Aí vai pra rede social, tem um monte de gente chata lá, que enche o saco, né? Porque não pode, aquela coisa toda, né? E aí acaba dando problema, né? Isso aqui, então, notícia de hoje lá também,
do DCM, a Corregedoria Nacional do Ministério Público pediu afastamento temporário do promotor de justiça Valber Luiz Silva do Nascimento, membro do Ministério Público do Amazonas. Essa medida foi tomada após Nascimento fazer comentários inapropriados, nos quais comparou uma advogada a um animal. Vamos ver o comentário inapropriado do senhor promotor. Vamos lá. Ela foi mais além, senhores, na deslealdade comigo. Ela disse aqui, e gritando, que estava revoltada com o fato de eu ter comparado todas as mulheres com cadelas, se referindo ao que eu havia dito que a minha mãe me dizia. Mas ela entendeu o que eu falei. Ela fez isso por deslealdade. E talvez ela não saiba disso, mas eu vou dizer para ela, doutora Catarina, eu tenho pet desde que eu me entendo por gente. Fui criado com cachorros e com gatos. Eu tenho até hoje uma cachorra. E eu prefiro as cachorras do que os cachorros. Prefiro as cadelas. Por conta da lealdade que é bem maior. Se tem uma característica que cachorro tem, doutora Catarina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E no quesito lealdade, e me referindo especificamente a Vossa Excelência, comparar a Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, a cadela. Dito isto, senhores, está afastado temporariamente esse promotor, né? Eu não sei em que momento no Brasil o Ministério Público entendeu que tem que fazer algum trabalho contra os advogados, né? O Ministério Público realmente precisa ser refundado no Brasil. Tá difícil, né? Tá difícil. Toda hora acontece isso. De fato, né? O Ministério Público não tem que ficar ali batendo boca com o advogado. E nem advogado batendo boca com o Ministério Público. E nem juiz batendo boca com o advogado. Como a gente viu o Moro fazer isso 1 milhão de vezes, né? Temos um problema de fundo aí, né? Que não vai ser resolvido com o afastamento desse cara. Isso aqui é um caso extremo que, obviamente, o CNMP não pôde ignorar. Agora, vários casos são bastante ignorados aí, a gente viu acontecer várias vezes, né? Revista Fórum, deputado de direita faz discurso contra a homofobia de evangélicos e viraliza. Uma cena que ocorreu nessa terça-feira no Congresso Nacional acabou viralizando nas redes sociais pela sua, digamos, raridade. Durante uma sessão na Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara dos Deputados, na qual se tentou votar mais uma vez o bizarro e anacrônico projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o deputado Marx Beltrão, o cara é de direita e se chama Marx. Tá bom, Pedro Falcão? Isso os camaradas lá da Revista Fórum não notaram. O deputado Marx Beltrão, do PP, né, do Progressistas de Alagoas, notoriamente conservador e de direita, resolveu soltar o verbo e se voltou contra a bancada fundamentalista evangélica que pautou o tema medieval. Isso aqui está sendo usado por um pastor para ganhar holofote, obviamente ocupa também tempo, né, de pessoas importantes na Câmara, como a Erika Hilton, que tem que ir lá, fazer discurso, tentar embarrear a votação. A Erika Hilton foi de novo, para variar, deu mais um show na Câmara. Eu não reclamo de ver a Erika Hilton atuando nesses casos, pra gente é ótimo, né? Um colírio pra gente ver uma parlamentar assim, mas eu lamento que a Erika Hilton, com a qualidade que ela tem que gastar tempo com essa comissão inútil de um pastor carreirista. Já são 7h19 da manhã, a gente pode falar aqui tranquilamente, um otário, porque é isso que esse cara é, né? Não tem pauta, não tem projeto, não tem nada, tá ali só pagando pedágio para a bancada dos evangélicos que votou nele, essa é a grande verdade. Esse projeto não tem nenhuma chance de passar na Câmara com o arranjo atual que está feito. Eu falei sobre o arranjo que está feito no governo hoje aqui, né? Vocês podem não gostar, eu não gosto particularmente, mas hoje nós temos um arranjo Lula-Lira. Esse é assim que está sendo tocado o Brasil hoje, tá bom, gente? Tenham ciência disso. Com esse arranjo, tem toda a parte ruim, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive. Agora, a parte boa, né? Todo acordo vai ter uma parte boa, né? Em algum momento, né? A parte boa é que com o Lira amansado, cheio de ministério, Caixa Econômica Federal e não sei o quê, esse tipo de projeto aqui não tem nenhuma chance de passar na Câmara, tá? Agora tem que a Erika Hilton lá ficar gastando tempo com esse tipo de coisa, né? Um tempo valioso de uma parlamentar valiosa,
para tentar barrar esse tipo de votação. Mas vamos ver o que o Marx da direita, nós temos no Brasil, o Brasil é um país esquisito, né, Pedro Falcão? No Brasil o Marx é de direita, pelo menos esse Marx aqui, né? Vamos ver o que o Marx da direita falou ontem na comissão, vamos lá. Senhor presidente, está na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, isso é indiscutível. Eu custo acreditar que esta comissão está debatendo aqui o que já foi discutido e debatido e no Supremo Tribunal Federal há 12 anos atrás decidido. Todos são iguais perante a lei. Eu vejo aqui muito debate usando como pano de fundo religião, crença, igreja. Nós não estamos aqui na igreja, estamos no Parlamento Brasileiro para discutir direitos, Eu sou de direita, eu tenho família, sou casado, pai de 3 filhos, eu sou católico atuante, mas eu defendo o direito igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É como eu disse, não estamos aqui discutindo se a religião A ou B deve prevalecer ou não. Estamos discutindo direitos adquiridos como o que já foi aqui discutido, inclusão ao plano de saúde, herança, divisão de bens, separação, direito sucessório e o imposto que todos pagam é igual ao de todos. Ninguém paga imposto aqui maior do que ninguém. Todos têm o mesmo direito. E é isso que a gente tem que debater aqui, o direito das pessoas. É isso que a gente tem que debater. Eu vejo aqui, presidente, infelizmente, muito discurso de muita forma machista. Muitas vezes, discursos como se fossem leões. E entre 4 paredes, muitas vezes, esses mesmos leões fazem sussurros de gatinhos, presidente. Aí, rau, né? Rau. Esse final aí, né? Esse final aí mostrou algum conhecimento que a gente não sabe. Parece que ele sabe de alguma coisa. Parece que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Ô, Marx, vem cá. Fala pra gente aí, né? Muita gente não gosta que algumas pessoas apontem, né, essas incongruências da direita e da extrema-direita, né? Eu, particularmente, acho ótimo. Se você pega um cara como o Bolsonaro, a família Bolsonaro, que fez carreira pisoteando no pescoço da comunidade LGBT, e alguém da família Bolsonaro, por acaso, deveria ser da comunidade LGBT, eu acho excelente que se aponte esse tipo de coisa, tá bom? Porque isso é para apontar hipocrisia, não é para criminalizar a comunidade, pelo contrário, tá, gente? Tem um mau entendimento no negócio aí, né? Então, se tem um pastor ali, por exemplo, né, que entre 4 paredes, como é que o Marx falou? Faz barulho de gatinho, é isso? Ei, pastor, pastor, né? Eu sempre falo, 4 meses num psicólogo começa a resolver tudo isso aí, né? A pessoa, em vez de se tratar, ela vira deputada. E aí ferra com todo mundo, né? Oh, coisa séria. Gente, vamos lá, assunto sério aqui, né? Não que esse não seja, mas para dar um pouco de leveza na história aqui. Justiça impõe censura, ó, presta atenção, vou fazer 2 coisas agora importantes. Quem tá no chat aí, quem tá só nos ouvindo, eu vou pedir 1 minuto de atenção, se você puder correr pro computador, para você pegar um link que a gente vai colocar no chat daqui a pouco, é um link importante, tá? Vou pedir para vocês, inclusive, espalharem esse link, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma coisa importante aqui. Primeiro, a notícia. Justiça impõe censura à reportagem da agência pública sobre Arthur Lira. A agência pública foi intimada na segunda-feira por uma decisão liminar que impõe censura a uma reportagem sobre o presidente da Câmara dos Deputados, e deputado federal, Arthur Lira. A decisão monocrática que determina a remoção da reportagem foi proferida pela desembargador Alfeu Gonzaga Machado, da 6ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e é datada do dia 7 de setembro, né? Que emblema, né? Isso. 7 de setembro de 2023. Estava trabalhando, aliás, né? O desembargador no feriado, né? Na decisão, o desembargador reconhece que a questão da violência doméstica no Brasil é uma grave, muito grave, né? E a imprensa tem o seu papel de informar a população, mas argumenta, no caso em análise, que o Supremo Tribunal já havia absolvido Arthur Lira do crime de lesão corporal a ele imputado. No entanto, tem um detalhe importante, que acho que o desembargador, por ser feriado, devia estar meio sonolento, não atentou.
Vamos ajudar, desembargador? Ó, vamos ler a matéria juntos aqui, para o senhor entender o caso, tá? A reportagem censurada trazia novas acusações da ex-esposa do deputado federal, a Juliene Lins, que corajosamente está denunciando Arthur Lira sistematicamente todos os dias pela internet. Então não se tratavam de fatos antigos apenas, são novas acusações em relação ao Arthur Lira, que merecem ser apurados e merecem vir a público, inclusive, né? Sem a censura imposta pelo senhor desembargador. E sobre outros graves que teriam ocorrido no ano de 2006 e não foram analisados pelo STF. Além disso, a reportagem foi feita com base em documentos judiciais e fontes que deram seu depoimento sobre os fatos. Teve propósito informativo e de interesse público, sem qualquer ofensa a quem quer que seja. Muito bem, eu vou fazer duas coisas muito rápidas aqui. Primeiro, vamos mostrar um trecho da entrevista da Juliene Lins em vídeo aqui para o ICL, onde ela reforça o caráter violento de Arthur Lira, porque isso a gente ainda estamos permitidos, ainda é permitido falar de Arthur Lira aqui no ICL, né? Lembrando que o Arthur Lira tentou censurar o ICL também. Entrou com uma ação, essa ação está correndo, inclusive, era para correr primeiro em segredo de justiça, aquela coisa meio escamoteada, para ninguém saber, para ninguém ver, e outra queria derrubar conteúdos aqui do ICL e queria impedir que nós falássemos o nome do senhor Arthur Lira. Então eu vou repetir, senhor Arthur Lira, nós vamos fazer duas coisas hoje em sua homenagem, senhor Arthur Lira. Primeiro, a gente vai falar bastante o seu nome, Arthur Lira, né? Segundo, a gente vai mostrar um vídeo da Juliene Lins, sua ex-esposa, fazendo acusações em relação ao senhor, mostrando o seu caráter violento. E terceiro, a reportagem da agência pública está fora do ar, como vocês podem ver aqui, ó. Para quem está acompanhando o programa em vídeo, está vendo aqui, ó. Você entra lá na agência pública, aqui o link aqui em cima, ó. Ex-mulher de Arthur Lira o acusa de violência sexual, tá escrito no link aqui. Só que quando você clica na matéria, acontece isso aqui, ó. Opa, a página que você buscou não existe. Por quê? Porque a agência pública foi forçada a tirar esta matéria do ar. No entanto, aqui está a matéria. A gente vai ensinar vocês a lerem a matéria proibida de Arthur Lira na agência pública. Não só vamos ensinar, nós vamos mandar o link no chat. Então fiquem atentos. Primeiro, vamos lá. Vídeo da Juliene Lins em entrevista para o ICL Notícias. Bora lá. Obrigado pela entrevista que a senhora nos concede nesse momento. Muito ao encontro do que a senhora acabou de dizer, a pergunta não é fácil, mas eu preciso fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada, agredida pelo Arthur Lira, no caso de resposta positiva, o que aconteceu, e com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar, tá entendendo? Mandar, tipo assim, vai ser um assalto, foi um assalto, foi uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais. Desceu e discutiu e eu não tenho nada a ver com isso. Entenda, eu corro um risco eminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei e ele sabe que eu sei. Entendeu? A agressão existiu, sim. Eu fui obrigada, coagida, a dizer que não tinha ocorrido. E é uma coisa que realmente me machuca muito, assim, mas vai haver, depois vocês... É muito difícil, me desculpe, mas é muito difícil falar sobre aquela noite, porque existe o Juliene antes daquela noite e o Juliene após aquela noite. Fui agredida, sim, fui obrigada a mudar o meu testemunho, fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso. E hoje eu estou resgatando o meu nome, a minha dignidade, que ele queria me tirar. E ele não vai me tirar. Ele não vai tirar minha dignidade, nem o meu nome. Porque, como ele disse, que o prazer dele ia ser me ver morando embaixo de uma ponte.
que era o que eu merecia. Bom, segundo o desembargador de Brasília, é esse tipo de conteúdo que não pode ir para o ar, porque é justamente esse tipo de conteúdo que foi censurado lá na agência pública. Agora é o seguinte, quem está no chat, a gente vai mandar um link agora para que vocês possam acessar a matéria proibida da agência pública. De novo, se vocês entrarem no link original da agência pública, vocês não conseguirão ler a matéria está fora do ar, está censurada. Esse tipo de depoimento que a Juliane Lins corajosamente vem dando foi censurado na agência pública. Vocês podem acompanhar aqui no ICL, porque nós ainda não fomos censurados, eu espero que não sejamos, né? Agora, quem quiser ler a matéria, o link está no chat. O que é que eu fiz hoje de manhã? Uma coisa muito simples, é um truquezinho básico de internet que muita gente com certeza que está nos assistindo conhece. Você vai lá no Google, pega o link da matéria, o link original da matéria, vai no Google, coloca o link lá, e ao invés de você clicar no link da matéria, você clica naqueles 3 pontinhos que tem do lado, no Google, para quem já percebeu, e ali tem um negócio chamado cache. O que é o cache? O cache do Google é uma espécie de fotografia de um determinado momento daquele site. Então você vai lá, pega o link do cache, aqui está o webcache.google, blá 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 blá, e aqui está o link, tá? Vocês não precisam fazer nada disso. Corre lá pro chat, clica no link que a gente acabou de mandar no chat. Aqui está a matéria proibida da agência pública. Eu vou deixar bem claro para o desembargador que eventualmente vai assistir este vídeo. A agência pública não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui, tá bom, desembargador? A agência pública cumpriu a sua determinação, no meu modo de ver, uma determinação absurda, mas a agência pública foi lá e cumpriu. A matéria está fora do ar. Eu estou usando aqui um mecanismo que está público na internet, de fácil acesso e facilitando a vida das pessoas. Quem quiser ler a matéria que o desembargador de Brasília proibiu na agência pública, vai para o chat do programa agora, pega o link do cache, aqui está a reportagem. Ex-mulher de Arthur Lira o acusa de violência sexual, assinada pela Alice Maciel, uma das repórteres mais importantes do Brasil na atualidade, né? Repórter lá da agência pública, super talentosa Alice Maciel, que assina a matéria aqui. Então tá aqui toda a matéria, para quem quiser ler, tá tudo aqui, ó, tá bom? Vai lá, corre pro nosso chat e faz o favor, espalha, pega esse link, copia o link, você sabe copiar link, né, gente? Tem muita gente que não sabe. Clica lá com o botãozinho direito do mouse, clica em copiar link, você vai lá no seu Zap e manda para todo mundo, tá bom? Esse link mesmo que a gente mandou aí, esse link do cache do Google, que ele vai funcionar, esse link não vai cair, tá bom? Esses links do cache do Google não caem, porque eles são uma fotografia da agência pública no passado, né? Então, mesmo que a matéria tenha caído, aqui está a matéria para quem quiser ler, tá bom? Manda ver nisso aí. Gente, vamos lá. O discurso do Lula na ONU ontem, um discurso bastante elogiado, inclusive por pessoas insuspeitas, como o senhor Merval Pereira, né? O Merval Pereira ontem elogiou muito o discurso do Lula, né? Ele e várias outras pessoas, né? Eu não vou me ater muito ao discurso, o discurso já foi bastante analisado pela imprensa, inclusive pelo ICL Notícias segunda edição ontem aqui, né? Todo mundo já deve ter visto vários trechos do discurso. Eu decidi separar um trecho importante aqui, que é um trecho que a imprensa comercial não deu bola, não vai dar bola, não vai falar sobre isso, e quando falar, vai falar meio na lateral e meio criminalizando o Julian Assange. A gente vai fazer o contrário aqui, a gente vai tratar o Julian Assange como ele merece. Então vamos lá, trecho do Lula falando sobre o jornalista editor da Wikileaks, o Julian Assange, australiano, que está preso na Grã-Bretanha. Vamos colocar o trecho do Lula. Depois eu vou explicar para vocês por que é importante e como é corajoso o que o Lula falou. Isso aqui poderia simplesmente não estar no discurso do Lula ontem, que ninguém ia notar, né? Vamos combinar, o Lula vai lá e faz um discurso na ONU. Se o Lula não fala no Julian Assange, que é uma coisa muito específica, eu acho que pouca gente ia reclamar que o Lula não falou do Assange, né? Agora, o Lula falou do Assange e depois eu vou explicar por que isso é muito corajoso e por que isso é um assunto delicadíssimo nos Estados Unidos, também para a presidência do Joe Biden, que enfrenta a eleição no ano que vem. Vamos lá. Educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta
é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro. Muito bem, esse é o trecho, né? Esse trecho final aí acabou escapando um pouco na edição, que a gente pegou hoje de manhã aqui, mas o que importa é o trecho sobre Assange. Por que isso é importante e foi corajoso da parte do Lula fazer isso? O Assange é um cara perseguido por, no mínimo, 4 países no mundo, tá? O Equador, que inicialmente deu asilo para o Assange na embaixada, mas depois com a eleição do Lenin Moreno expulsaram o Assange de lá de modo completamente ilegal, totalmente avesso ao Estado Democrático de Direito, direito de defesa, tiraram a cidadania dele, permitiram que a polícia britânica entrasse na embaixada, um show de horrores. Agora, o Assange é basicamente perseguido há anos por 3 megapotências, as ditas ocidentais, né? Grã-Bretanha, Suécia e Estados Unidos. O Assange tem 17 processos em cortes nos Estados Unidos, por isso os Estados Unidos querem a extradição do Assange e querem que ele seja julgado por atos de espionagem nos Estados Unidos. Se isso acontecer, possivelmente ficará preso pelo resto da vida em uma prisão de segurança máxima. Esse é um caso nos Estados Unidos tão complicado, que passou pela administração Obama, Trump e agora Biden, e nenhum dos 3 até hoje moveu uma palha para retirar as acusações em cima do Assange. Os Estados Unidos ainda estão pedindo a extradição do Assange para território americano. Em um momento em que o Biden está tentando se posicionar politicamente, porque tem eleição no ano que vem, vai disputar possivelmente com o Donald Trump. Tem eleição no ano que vem e precisa encontrar uma plataforma política, né? O governo Biden é um governo qualquer coisa, né? O Lula falar de Assange em Nova York, na Assembleia da ONU, na frente do Biden, foi um posicionamento. Isso é aquele tipo de coisa que no discurso passa meio... só entendedores entenderão, né? A parte do discurso que o Lula fala de meio ambiente, dos trabalhadores, né, de aplicativos, isso é fácil de entender, é fácil de decodificar. E a gente colocar os opostos, né? Agora, essa parte do Assange, para mim, sinceramente, talvez seja a parte mais forte no discurso pelo enfrentamento que isso faz a todo o establishment americano. Isso aí enfrenta o sistema de justiça, enfrenta os partidos políticos. Essa frase aqui, de novo, se o Lula não tivesse falado em Assange ontem, ninguém ia reclamar que não falou, né? É diferente do Lula eventualmente ir nesse evento e não falar de emergência climática, por exemplo. Muita gente ia falar, pô, não falou de emergência climática, é óbvio que tem que falar, né? Ou não falar da guerra da Ucrânia. Enfim, esses temas que são mais óbvios. Agora, se o Lula não falasse em Assange ontem, eu acho que pouca gente ia reclamar. Alguém sempre ia reclamar, né? Eventualmente até mesmo eu ia reclamar, né? Que poderia ter usado o caso do Assange para falar de liberdade de informação. Agora, o Lula ter escolhido falar sobre Assange ontem em Nova York, na cara do Joe Biden, foi uma coisa histórica. O Assange, nesse momento, está preso em uma prisão no subúrbio de Londres, aguardando o seu julgamento definitivo para entender se será extraditado ou não para os Estados Unidos. Vocês verão esse assunto muito pouco na imprensa comercial. Os jornalistas brasileiros em geral são, e eu vou falar aqui muito tranquilamente, não é uma acusação a ninguém, não é nada contra ninguém, não é pessoal, né? Eu não conheço bicho mais arredio à crítica do que jornalista no Brasil, é um negócio impressionante. Você não pode falar, o jornalista brasileiro é perfeito, você não pode falar nada, você não pode fazer uma crítica. Então eu vou falar aqui, para quem serviu o chapéu, serviu, e vale o mesmo que a gente falou ontem sobre os médicos ontem aqui. Quem não for, parabéns que não é, tá? Só que você não vai ganhar uma medalha por não ser, tá bom? Quem não for, só parabéns que não é. Os jornalistas brasileiros, no geral e na média, principalmente os que trabalham na grande imprensa, são um bando de covardes, porque até hoje não se posicionaram de modo próprio e apropriado em relação ao caso do Julian Assange. O Assange está sendo perseguido, humilhado e quebrado há anos. Há anos. Simplesmente por ter exposto segredos dos Estados Unidos. Segredos de espionagem, crimes de guerra. A gente tentou passar o vídeo aqui, mas não deu. O vídeo mais famoso, o trabalho mais famoso que deixou a Wikileaks famosa, foi um vídeo publicado em 2010
que mostra o exército americano no Iraque, filmando de cima de um helicóptero, né, assassinando jornalistas colegas da agência Reuters. Então, o grande caso que deixou o Wikileaks famosa, depois teve vários outros casos, né? Esse caso mostra o Estado americano, né, matando impunemente jornalistas desarmados que estavam trabalhando no Iraque, atirando de cima para baixo. O cara que divulgou isso para o mundo é um editor fundador da Wikileaks, portanto, um jornalista. E aí os jornalistas, principalmente os jornalistas brasileiros, são um bando de covardes que não se posicionam em relação a isso. Quem não conhece a história do Julian Assange, vai atrás para conhecer. Inclusive aqui na revista Fórum, o pessoal fez um resumo bem interessante. Quem é Julian Assange, jornalista defendido por Lula na ONU. Mas há vários e vários. Tem documentário, tem livro, tem reportagem, tá? A maneira como Assange foi tratado nos últimos anos, acusado falsamente de estupro, de casos na Suécia que a promotoria da Suécia ficou anos enrolando em uma pré-investigação que nunca levou à denúncia. Ou seja, estavam pré-investigando o Assange, vazaram todas as informações para a imprensa, o Assange virou, aos olhos do público, aspas, um estuprador, e no fim das contas, jamais foi feita a denúncia contra o Julian Assange na Suécia. Se vocês começarem a se informar sobre a vida do Assange e a maneira como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Suécia se uniram para destruir esse cara, vocês ficarão assim, ó, enojados, tá bom? Então, eu vou perdoar os colegas que não se metem nesse assunto por ignorância. Agora, gente que trabalha na imprensa, com informação, com todos os dias coletando informação, apurando, que sabe tudo sobre tudo, que está toda hora falando sobre todos os assuntos, atenção, se não se posicionou sobre o caso Assange até hoje, desconfie, tá bom? Ou caiu na propaganda, que foi muito bem montada, inclusive pela Suécia, pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, uma propaganda para destruir de fato a imagem do Julian Assange, ou não entendeu absolutamente nada. Se o Assange for extraditado para os Estados Unidos, no futuro, caros colegas jornalistas brasileiros, vocês não reclamem se vocês estiverem trabalhando em um outro país, publicarem qualquer tipo de informação que ferir as suscetibilidades dos Estados Unidos e tiver um processo de extradição contra vocês para os Estados Unidos. Porque é esse o precedente que se abre a partir do caso do Julian Assange. Tá bom? Importantíssimo que o Lula falou ontem, o discurso foi bastante elogiado por muita gente, inclusive por gente que odeia o Lula, né? Agora, essa parte passou meio despercebida, eu quis trazer aqui para vocês terem uma ideia de como isso é importante, né? Muito bem, aqui um vídeo rápido publicado pela Stella Assange lá no Twitter dela, né? Stella Assange é advogada e esposa e mãe dos filhos do Julian Assange. Tá aqui o John Shipton, o pai do Assange, desvelando uma placa com o nome de Rua Assange, né? A Rua Julian Assange, em um festival anual que acontece na França. Uma homenagem entre as tantas, né, que o Julian Assange vem recebendo nos últimos tempos pelo mundo, né? Muito bonita. Aliás, eu tive o prazer de estar com o John Shipton no Brasil no mês passado, quando ele veio lançar um filme sobre a história dele, né, a luta dele e do Assange pela libertação do filho. E como eu falei, quem quiser saber um pouco mais quem é Julian Assange, lá na revista Fórum, quem é Julian Assange, jornalista defendido por Lula na ONU, preso sem julgamento, de fato, Assange está preso sem julgamento, passou 7 anos trancado numa embaixada sem julgamento e está preso desde 2019 sem julgamento. O ativista é perseguido desde 2010 por ter divulgado documentos sobre a atividade militar dos Estados Unidos. Muito bem. Viu? Eu acho que o jornalista brasileiro não divulga, tipo, se for, se publicarem algo sobre os Estados Unidos, que fira minimamente, a maioria é meio que cadelinha dos Estados Unidos, né? Tipo, sim. No geral, as pessoas eu acho que são assim, tipo, tanto por conta da mídia, de filmes e coisa, sempre vai achar que Estados Unidos é uma maravilha, porque é como é vendido, né? É como é vendido. O problema é que você nunca sabe o que vai bater no calo dos Estados Unidos, né? Você pode, por exemplo, ser um correspondente de uma grande rede de televisão brasileira e morar no exterior, né? Ou estar no exterior.
Vamos supor, você trabalha numa rede de televisão brasileira e vai cobrir alguma coisa no exterior. Uma tragédia, uma invasão, uma guerra, um evento político. E aí, no meio da viagem, você publica alguma coisa que, eventualmente, nos Estados Unidos alguém não goste. Se o caso Julian Assange passar da maneira como os Estados Unidos querem, o próximo vai ser você. Pode escrever. Quando bater no calo dos Estados Unidos, você, cidadão brasileiro, porque o Assange não é cidadão norte-americano, vamos lembrar disso. O Julian Assange não nasceu nos Estados Unidos. O Julian Assange é australiano. Os Estados Unidos estão tentando levar um cidadão que sequer é um cidadão norte-americano para o seu território para ser condenado conforme as leis dos Estados Unidos. A lei sobre espionagem nos Estados Unidos é uma lei dos Estados Unidos. Não é uma lei que está em vigência no Brasil, na Suécia, no Equador, na Guatemala, na Austrália. Não, é uma lei americana. Os caras querem levar um cidadão australiano que está preso na Grã-Bretanha para os Estados Unidos para responder a uma lei dos Estados Unidos. De um crime que ele não cometeu, porque obviamente o Julian Assange não cometeu espionagem nenhuma. Isso é uma balela, né? Uma falácia que foi levada adiante, eu vou repetir, por Obama, por Trump e agora pelo Biden, tá bom? Não tem nenhum lado bom dessa história aí, tá bom? Não tem democrata, não tem republicano, não tem ninguém. Aliás, a Hillary Clinton, né? Outra também, envolvida em várias questões de Estado nos últimos anos, inclusive várias que o Julian Assange publicou, o Julian Assange e a Wikileaks publicaram na Wikileaks, a Hillary Clinton, em tom de brincadeira, claro, essas coisas sempre são em tom de brincadeira até que elas se transformam em realidade, né? Fez uma brincadeira numa reunião fechada, que veio a público depois, graças também ao Wikileaks, falando o seguinte, por que a gente não mata esse cara, né? Não seria mais fácil? Hillary Clinton usou o termo drone it, né? Vamos droná-lo, né? Usar um drone para matar o Julian Assange. Por que a gente simplesmente não drona ele, né? Isso foi o que a Hillary Clinton falou. Então não tem lado bom dessa história não aí, tá bom? Tá todo mundo completamente errado e perseguindo um inocente, que lembra, até hoje está preso. Muito bem. Ai, tem gente que não gosta que eu falo dos jornalistas, né? Cara, jornalista qual o problema, né? Eu recebo crítica o dia inteiro na rede social, o dia inteiro. Imagina se eu fosse de açúcar, como algumas pessoas do jornalismo brasileiro são, que, meu Deus, não pode falar de jornalista, não pode falar dos colegas, não pode fazer a crítica. Pode sim, pode e tem que fazer. Aliás, quase ninguém faz, a gente vai fazer aqui, né? É a classe que não pode ser criticada, não se pode falar. Eu tenho o maior respeito por vários desses jornalistas que nesse momento estão calados sobre o Assange. Agora, em relação a isso, é uma coisa de ou a pessoa está mal informada, ou está desinformada, ou acreditou na propaganda, ou é covarde. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Ou não entendeu nada para não estar se manifestando em relação a isso agora. Por que esse assunto passou em branco na imprensa ontem? Foi falado aqui e ali, né? Uma coisa meio lateral e tal. Eu não assisti o Jornal Nacional ontem, mas quem assistiu me disseram que falaram sobre isso, mas a matéria, quando foi falar sobre o Assange, era basicamente um negócio, entre aspas, neutro criminalizante, né? Qualquer coisa neutra sobre o Assange na imprensa é criminalizante. Porque se você for neutro hoje, você vai colocar todas as acusações que ele está sofrendo. E se você colocar para o grande público a acusação de estupro, de importunação sexual, de assédio sexual, de espionagem, de hackeamento, tudo isso parece muito feio, né? O problema é que tudo isso é mentira. Então, se você faz uma matéria neutra hoje, num jornal, qualquer jornal, seja o Jornal Nacional, qualquer um, se você fizer uma matéria, entre aspas, neutra sobre o Assange, você vai colocar todas essas acusações na matéria. E isso impacta nas pessoas de modo negativo. Então, o neutro é negativo em relação ao Assange. Não há outro modo de falar em relação ao Julian Assange que não seja defendendo o Julian Assange. Tá bom, colegas? Quem não gostou, bate palma, né, o Pedro Falcão? Vamos lá, Jamil Chad, lá no UOL. Acordo sobre saúde na ONU abre racha entre governo Lula e países ricos. Um dia depois do presidente Lula denunciar a desigualdade do sistema internacional, ao discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, uma negociação sobre a prevenção de futuras pandemias abre um mal-estar diplomático entre o Brasil e os países ricos. Na ONU, a entidade destinará, nesta quarta-feira, parte do segundo dia da Assembleia para realizar uma cúpula na qual governos vão confirmar seu compromisso por medidas que possam prevenir uma futura pandemia e preparar o mundo em relação a esses surtos, como aconteceu na Covid.
Também nesta quarta-feira o Lula vai se reunir com o diretor-geral da OMS, o Tedros, né? Famoso aí durante a pandemia, né? A declaração política que será anunciada ao final do encontro dos líderes, porém, está sendo contaminada por críticas e enfrentamentos entre os diferentes grupos. Na avaliação dos países emergentes, entre eles o Brasil, né? O texto da declaração geral foi negociado sem transparência necessária e consulta aos diferentes grupos de países. Mas o maior problema, segundo o Brasil, é a falta de compromisso dos países ricos com qualquer gesto de transferência de tecnologia para a produção de vacinas ou qualquer outro produto que possa lidar com os surtos. O acesso às doses dos imunizantes foi alvo de acalorado debate durante a Covid, com países ricos se recusando a abrir mão das patentes desses produtos e acumulando reservas que desabasteceram o mercado internacional. Resumindo, os países ricos não queriam abrir mão da patente das vacinas, principalmente, e acumulavam vacinas em seus territórios, enquanto um monte de gente em país pobre, principalmente do continente africano, morria de Covid. Esse tratado que está sendo conversado na ONU agora, segundo traz o Jamil Chad e segundo uma reclamação do Brasil e dos países emergentes, simplesmente não toca nesse assunto. É bonito, né? Vamos falar, prevenir futuras pandemias, né? Quando a rosca aperta, as vacinas ficam todas lá na Itália, na França, na Holanda, nos Estados Unidos, no Canadá, né? E os outros que se danem, né? É isso que está sendo debatido hoje. Ainda hoje, a OMS considera que a desigualdade na vacinação foi um dos maiores fracassos da atual gestão dos políticos do mundo, impedindo que milhares de vidas pudessem ter sido salvas, milhões, na verdade, né? Os problemas, segundo os negociadores brasileiros, não se limitam ao evento político em Nova York, onde está também a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Até maio de 2024, a comunidade internacional precisa chegar a um consenso para aprovar um tratado que estabeleça regras de como o mundo vai responder em uma eventual nova pandemia. Mais uma vez, o Brasil e outros emergentes se queixam das manobras adotadas pelos países ricos, desta vez liderados pelos europeus. Prestem atenção nesse parágrafo, eu vou até ler de pé para a gente ver como as coisas andam, né? Como tudo vira política de fato para pressionar, né? Pelo tratado proposto pela União Europeia, os fofinhos, né, da União Europeia, e apoiado pelos americanos, né, nem tão fofinhos assim, os países tropicais, entre eles, obviamente, o Brasil, né, que se considera por conta das doenças tropicais, né, se comprometem a garantir total acesso a amostras de vírus e patógenos que possam aparecer nos próximos anos no mundo. Diversas obrigações são estabelecidas aos governos, exigindo transparência em casos de surtos e no compartilhamento de informações. A princípio a gente lê isso e pensa, nossa, mas qual o problema, né? Se surgir, por exemplo, um patógeno ou um vírus novo no Brasil, é claro que o Brasil tem que compartilhar isso, né, com o mundo todo, para o mundo se preparar. Gente, isso aqui serve para alimentar a indústria europeia e americana no geral. O que é que está sendo discutido aqui? Primeiro, não se discute, em caso de nova pandemia, se esses países vão mandar vacina para os países pobres e se vão liberar as patentes dos remédios e das vacinas. Segundo, estão tentando enfiar a goela abaixo dos países que possivelmente não receberão essas patentes e essas vacinas, que eles compartilhem todos os tipos de informação sobre eventuais novos vírus e patógenos. Para quê? A gente manda isso aqui para a Europa e para os Estados Unidos, eles desenvolvem a vacina lá e vacinam a sua própria população. Entenderam? Eu vou explicar de novo. Nós nos comprometemos em dar total acesso a amostras de vírus que possam aparecer nos próximos anos, com obrigações exigindo transparência em caso de surto e compartilhamento total de informações, e a partir do momento que a gente faz isso, a gente manda essas informações para lá, eles desenvolvem medicamentos e vacinas e não mandam os medicamentos e vacinas para cá. Bonito, né? É um ótimo acordo, né? É o caso clássico de acordo que a gente entra com a bunda e eles entram com o pé, né? Eu não sou contra se compartilhar informação, não. Agora, não parece que está bem desequilibrado esse jogo aqui? Obviamente faz sentido que o Brasil bata o pé em relação a isso. Como diz aqui o Jamil Chad, até o ano que vem é preciso que haja um acordo para ser assinado e a ministra Nízia Trindade está em Nova York
e espero, certamente vai fazer isso, né? Vai acompanhar essa questão daqui até 2024, para que, se há obrigatoriedade no caso de compartilhamento de informações, e por que só os países tropicais? Por acaso a Covid surgiu em país tropical? Não me resulta que tenha sido isso, né? A gripe espanhola, a famosa gripe espanhola, não surgiu nos Estados Unidos? Por que só país tropical? Tem obrigação de compartilhar informações todo mundo, o mundo inteiro, não só país tropical. Isso aqui é simplesmente você passar informação para que eles desenvolvam tecnologia. E eles, que desenvolvem tecnologia, têm a obrigação de abrir patentes e mandar vacinas onde mais precisa. E não fazer estoque de vacina para suas próprias populações. Isso seria um acordo, né? É o que parece. Pessoal, quem nos acompanha pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado, muito bom dia. Este foi o Desperta SL de hoje, nós voltaremos amanhã. Tchau. Gente, está acabando o programa. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora aqui que seja importante. Vou deixar aqui deixa eu ver. A dica de duas leituras para vocês, tá? Uma na agência pública, para a gente fechar o programa de hoje. Uma na agência pública, entrevista com o prêmio Nobel de Economia, né? O Joseph Stiglitz. Redes sociais são um serviço e deveriam ser fornecidas pelo setor público. Entrevista importante do Joseph Stiglitz, que foi dada lá a Natália Viana, na agência pública. Em visita ao Brasil na semana passada, o economista norte-americano e vencedor do prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, teve uma calorosa recepção no Brasil, né? Se reuniu com várias autoridades e aí deu essa entrevista para a agência pública falando sobre internet, sobre redes sociais e também sobre outros direitos que estão sendo negligenciados no mundo todo, não só no Brasil, né? E uma outra entrevista importante também, que eu li nesses últimos dias lá, publicada pela BBC News Brasil. Crianças viciadas em telas e sem contato humano serão uma geração de conformistas, diz socióloga francesa. Enquanto a gente debate, né, principalmente nos grupos mais politizados, que a população tem que ir para a rua, que sem a rua a coisa não acontece, eu sou muito descrente em relação a isso, acho que as dinâmicas mudaram completamente, inclusive a própria noção de rua, na minha concepção, foi para o espaço. Eu não vejo um trabalhador hoje perdendo 2 dias do trabalho dele para fazer mobilização na rua, porque sabe que no fim das contas, entre aspas, não vai dar em nada, vai ser reprimido pela polícia, não será ouvido, as dinâmicas mudaram, a gente não entende ainda como é essa nova dinâmica, né, da pressão do poder público em relação à população, e o grande problema disso, há o uso massivo de internet, principalmente por crianças. Quem tem filho sabe do que eu estou falando, eu tenho filho, me preocupo com isso todos os dias, né, tablet ali o tempo todo, né, é uma preocupação real, por mais que a gente tente limitar os horários, é quase incontornável, né? Eu não conheço pais hoje que, assim, não dão nenhuma hora por dia tablet para a criança. Não conheço. Claro que tem. Eu, na minha proximidade, não conheço. Observa, tem festinhas de aniversário e tal. É quase inevitável, né? E aí tem essa entrevista importante que foi feita lá na BBC News Brasil. Vivemos em um mundo muito rápido, acelerado, mediado pelas novas tecnologias, onde a premissa é ver e ser visto. Essa é a visão de Claudine Haroche, socióloga e antropóloga francesa, que iniciou sua carreira no Centro Nacional de Pesquisas Científicas lá de Paris. Então leiam essa entrevista para acabar o programa de hoje, tá bom? Estamos no final, muito obrigado a todos. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã com o Desperta ICL, 7 horas da manhã, ao vivo. Muito obrigado a todo mundo e tchau! Ela tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa num país onde isso é um verdadeiro problema. As armas que ela usa, os ensinamentos budistas e o amor. Monja Coen vai dar uma palestra incrível para o Instituto Conhecimento Liberta no dia 28 de setembro. Como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa aula que vai acontecer às 8 horas no horário de Brasília, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Se inscreve agora e no dia 28 de setembro a gente vai estar junto para aprender com essa super pessoa que é Monja Coen.
Olá, meu nome é Pilar Monteiro, eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol, este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental. Você sabia que é um dos 6 idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana? Para nós, brasileiros, ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles. O curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você. Te vejo lá!